Olá, prezados alunos, olá, prezadas alunas do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ. Estamos aqui dando continuidade na sala 09, que congrega ensino de Geografia e ensino de História. Estamos dando continuidade à aula 1 do módulo 3. Relembrando rapidamente, a aula 1 pretende discutir identidade, diferença, representação e relações de poder, com base no texto do professor Tomás Tadeu da Silva. Havíamos parado na parte 1, a aula 1 foi dividida em duas partes, as aulas filmadas. A parte 1 discutimos a relação identidade e diferença, e agora na aula 2 nós vamos para o conceito de representação. Retomando sinteticamente o que foi discutido na aula anterior, na primeira parte da aula 1, lembro que definimos o conceito de identidade como algo que não pode ser visto solitariamente, como não pode ser visto como atributos pessoais apenas. É um construto, né? É um conceito que deve ser visto a partir das relações que os seres humanos têm com outros. Logo, identidade é um conceito que deve ser visto em sua performatividade. Portanto, ao acionarmos a ideia de identidade, estamos, por espelhamento, abordando e nos referindo à diferença. Finalizamos o tópico mostrando o quanto os conceitos de identidade e diferença devem ser vistos dentro de um contexto social. E é aí que remete à parte 2, que é a ideia de representação. Qual é a noção de representação que estamos abordando e o que ela tem a ver com o que mencionamos antes, ou seja, o que ela tem a ver com o contexto. A ideia de representação acionada aqui remete a sistemas simbólicos, gente. Então, estamos falando de sistemas simbólicos que fazem parte de uma cultura, de uma sociedade. Ou seja, quais são os valores simbólicos que estão dentro de uma determinada cultura. Eles vão definir papéis para identidades e diferença. O conceito de representação usado aqui, no caso, não está ligado à ideia de espelhamento da realidade. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Não é aquela coisa de falar, esta pessoa me representa, a seleção de futebol representa o país. Não é com uma pessoa tomando o lugar da outra, ou um objeto representando uma marca, ou o contrário. Não, a ideia de representação aqui está ligada a um conjunto de significações e sentido. Estamos falando de valores culturais. Então, quando acionamos a ideia de representação, estamos acionando valores culturais. Por isso que na relação identidade e diferença, não basta só pensarmos nas questões relacionais, não basta apenas nós dizermos que a identidade e diferença estão em constante relação. Precisamos ainda entender e situar essa relação dentro de um determinado contexto social. Trecho do texto do autor que nos ajuda a pensar essa ideia de representação é o seguinte: é por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e a diferença adquirem sentidos. É por meio da representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença passam a existir. Vou fazer a correção aqui. Por assim dizer, que a identidade e a diferença passam a existir. Representar significa, neste caso, dizer essa é a identidade é isso. Portanto, reitero, não basta acharmos que identidade e diferença são relacionais, porque ao acharmos limitadamente dessa forma, não estamos inserindo a identidade e a diferença dentro de um sistema de representações que fixam identidades de uma forma e outras identidades e a diferença de outra forma.
E isso vai ficar mais claro ao pensarmos no conceito relações de poder. Dentro de um sistema de representações, há as relações de poder. Logo, algumas identidades são tidas ganham primazia, prioridade, maior força, mais benefícios em relação a outras identidades. E essa problematização é algo importante de levarmos em conta ao analisarmos as narrativas predominantes sobre nação, as narrativas predominantes sobre identidades nacionais, as narrativas predominantes que se colocam como identidades homogêneas. Este é um dos caminhos produtivos que o nosso curso, do módulo 1 até o módulo 3, passando pelo módulo 2, tem enfatizado e convidado vocês a refletirem. Então vamos ao conceito de relação de poder. Ao pensarmos na performatividade da diferença, ou seja, em relação à diferença, estamos entrando num terreno simbólico que apresenta consequências práticas. Esta é a questão. Tá? Estamos entrando num terreno que apresenta consequências práticas muito claras. As performances da identidade e da diferença ocorrem dentro de um sistema de representações. Em razão disso, não podemos achar que esse sistema de símbolos e valores é neutro. Não podemos achar que a identidade apenas é relacional. Temos que carregar o seu contexto de sentido e de representações e relações de poder, de modo a que a gente pense identidade e diferença de uma forma cada vez mais profunda, produtiva e também problematizada. Vamos para o próximo tópico. Então, um trecho do autor. Relações de poder. É também por meio da representação que a identidade e a diferença se ligam a sistemas de poder. Próximo tópico, as sociedades humanas estão fartas de exemplos de hierarquias sociais, políticas, econômicas e culturais. Essas hierarquias produzem sentidos que têm implicações nas relações entre identidade e diferença. Logo, dentro dos argumentos que foram construídos até aqui na aula 1, é insuficiente a ideia de tolerância com o outro e a ênfase no respeito à diversidade. Entendam, não estamos tratando a ideia de identidade e diferença apenas sob a perspectiva da tolerância, sobre a pertinente perspectiva da tolerância e a pertinente perspectiva do respeito à diversidade. São pertinentes, mas são insuficientes para pensarmos em justiça social. Então, seguindo aqui, há que se pensar que as relações de poder organizam e estruturam as assimetrias sociais, ou seja, as diferenças, as distâncias sociais. É isso que estou querendo dizer com assimetrias. Por isso, é preciso problematizar a identidade e a diferença. Uma articulação com aulas anteriores. Vimos, por exemplo, que um dos pontos cruciais da exposição da Chimamanda Adichie é que não se constrói uma história única, fora da dimensão do poder. Assim, eu deixo uma pergunta retórica para vocês. Como pensar a construção da história do Brasil fora de uma perspectiva eurocêntrica? Não estou afirmando que é impossível. Ao contrário, o nosso curso, em farta medida, está convidando vocês, no módulo 1, 2 e 3, a problematizar a perspectiva da história única e questionar as narrativas unificadas sobre a construção do Brasil, tanto no sentido histórico como geográfico. Por isso, essa marca aqui no meio, que pretende representar o continente europeu, e a questão estão fazendo claramente uma problematização em relação a uma forte tradição de ensino no Brasil, sobretudo no campo de conhecimento da história e da geografia, a ideia de eurocentrismo. Então, precisamos problematizar essas e outras narrativas que se colocam como predominantes, que são predominantes e que se colocam como homogêneas. Finalizando, temos mais um trecho do autor sobre identidade e diferença. E para fechar, já estou
Já estamos já com 10 minutos e acho que já está num tempo bom. Discutimos bastante questões importantes e produtivas para que vocês possam fazer a intervenção, iniciar a reflexão de vocês sobre o que a intervenção que farão no fórum, que comporá a nota 1. Mas fiquem à vontade, ainda tem o chat que a gente pode conversar e vocês ainda refinarem a questão de vocês. Só queria finalizar com mais 3 tópicos. Um quadro resumo. Primeiro, a identidade não é algo apenas do sujeito, mas sim algo que marca a sua relação social, não é meramente individual. Tá bom? Identidade deve ser vista nas relações. Bom, se ela é social, se é vista dentro das relações sociais, logo a identidade tem que ser performatizada. Com isso, ela é construída e colocada em jogo no interior das relações sociais. Logo, é contexto dependente. Por fim, vimos que a identidade e diferença, ao serem performatizadas e dependerem de um contexto, elas têm conexões claras com as relações de poder. Logo, precisamos olhar e problematizar identidade e diferença dentro de sistemas simbólicos que hierarquizam as identidades e as diferenças. É com essa perspectiva que podemos conseguir problematizar de forma competente narrativas nacionais que se colocam de forma homogênea. Podemos problematizar de forma competente a ideia de história única e podemos propor novas histórias, novas possibilidades de pensarmos a construção do Brasil, historicamente, geograficamente ou sob outras perspectivas. Finalizando, nesta aula nós refletimos sobre o caráter social da relação identidade-diferença, posicionando-as dentro de um sistema de representação carregada de relação de poder. Na próxima aula nós vamos discutir a relação identidade e memória. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos com essa aula, com essa segunda parte, encerrando a aula 1. Na próxima aula filmada, nós passaremos para o texto 2, do Michel Pola. Agradeço, bons estudos e que continuemos tendo um excelente módulo 2. Obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos e todas.